Vida longa e próspera, pessoal. Rafael Bernardi falando. Tô aqui na sacada aqui de Miami, dessa vez de noite, aqui no apartamento onde eu estou, para falar de duas coisas. Na verdade, uma coisa que eu vou segmentar em duas e dar vários exemplos para você. Não sei se já aconteceu com você, crise em cliente. Você ter feito algo errado, alguém da sua equipe ter feito algo errado e você tem que lidar com essa crise. Já aconteceu isso contigo? Comigo já aconteceu várias vezes. Comigo, vou contar uma história interessante. Já aconteceu uma vez que eu tive que me trancar numa sala do data center, me trancar pro lado de dentro, e o cliente batendo lá de fora, as pessoas batendo, eu lá trancado, eu e mais um técnico, para poder começar, para resolver. Então, se você quiser saber mais sobre essa história louca aí de por que eu fiquei trancado numa sala de CPD para resolver um problema, fica comigo por mais alguns minutos, tá? Bom, pelo título da thumb do vídeo, vocês já devem saber, né? A culpa é minha. Bom, e falando assim, Rafael, você tem culpa de alguma coisa? Você veio confessar alguma coisa aqui? Não é assim. É que em uma situação de crise, num cliente que você tem, numa situação de problema com algum cliente, então deu errado mesmo, você fez bobagem mesmo, saiba, você fez bobagem ou não, você não fez bobagem, tá? E tem que resolver uma crise. O bom ideal é, vamos lá, assuma a culpa. Como assim assuma a culpa? Bom, se for você culpado, assuma logo de vez. Existe uma grande resistência das pessoas hoje em dia de assumir as coisas. É sempre por causa de uma condição, eu errei por causa disso, eu não estou crescendo na vida por causa daquilo, eu estou fazendo isso por causa disso, eu fiz assim errado por causa daquilo. Sempre a culpa vai a algum lugar, ou por causa de alguém. Sempre a culpa vai pro chefe, pro amigo, pro tio, pra família, pra situação, pra vida, pro mercado. Sempre vai para algum lugar, nunca vai para a pessoa. Esse é um problema muito sério, mas também é muito fácil de ser resolvido. Basta você passar a assumir as culpas, mesmo quando elas não são inteiramente suas. As pessoas gostam disso porque você quebra um padrão. Quando você quebra o padrão, você dá aquele choque na pessoa, ué, tá, beleza. Então, na hora que você quebra o padrão de algo, você está pronto para induzir a próxima sequência de pensamentos e ações que você quer. Tá? Isso é muito interessante. Veja bem, eu vou até contar outra coisa que você não saiba, que você talvez não saiba sobre mim. Eu fiz um curso de hipnose completo, tal, e sem hipnotizar pessoas, fazer aquelas coisas engraçadas, tal, mas eu fiz mais para estudar, tá? Para ajudar certas pessoas. Não é para fazer show, essas coisas, não. É para ajudar pessoas com problemas, tá? Com bloqueios e tal. E só que uma coisa muito legal na hipnose ele te ensina a quebra de padrão. Então você dá um choque com uma situação, com algum movimento que a pessoa não espera, algum movimento ninja lá, tal, sei lá, você vai ver gente que fala berra, durma, sacode e tal. Isso é a quebra de padrão. A quebra de padrão, os próximos segundos que o hipnólogo tem, tá? Como eu falei, eu não exerço isso, tá? Foi só por curiosidade mesmo, para ajudar determinado número de pessoas ali que eu tinha e pronto. Mas quando você quebra o padrão, você tem algum tempo, no caso da hipnose, os hipnólogos dizem que é milésimos segundos, para introduzir o comando mais forte, mas na vida real, você tem algum tempo para jogar a outra coisa, aí você joga o que você quer. Bom, por exemplo, você está numa situação tensa, complicada, e todo mundo está querendo buscar o culpado, aquela caixa das bruxas, você fala assim, não, calma aí. Eu posso ter feito algo de errado, deixa eu ver. Eu posso ter feito algo de errado, ou então a culpa é minha. Eu acho que a culpa é minha nisso aqui, deixa eu ver certinho. Mas aí quando você fala que eu acho que a culpa é minha, ou então que a culpa é minha, ou então eu acho que eu posso ter feito algo de errado nisso aí, deixa eu verificar. Você quebra aquela situação. Então tá bom, então vamos lá. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos resolver agora aqui, depois a gente verifica quem é, depois a gente troca a gente resolve isso. Mas vamos primeiro resolver essa situação aqui, porque eu acho que eu posso ter feito algo de errado e tal. Cara, aquilo dá uma quebrada, puf. Tipo, tá, e aí? Entendeu? Já quebra. Quando você assume isso, entenda bem, não é assumir a culpa dos outros, tá? Quando você não fez nada de errado, não é isso. É você assumir a responsabilidade da má ação dos outros. Foca nessa frase, assumir a responsabilidade da má conduta de outros, beleza? Bom, então quando você quebra o padrão e se joga, fala que assim, estou aqui para resolver, não para discutir, estou aqui para, eu posso ser culpado ou não, depois vamos ver isso, mas vamos lá, tá? Ou então se você sabe que outra pessoa é culpado,
Você vai lá, vamos, calma aí, vamos ver se a gente pode ter feito algo de errado nisso aqui, deixa eu ver, chega aqui. O culpado mesmo se sente mais tranquilizado, que ele vê que naquele problema, naquele momento, ele não vai ser massacrado, ele vai até ajudar. Talvez, depois que descobrirem, talvez até ele sofra alguma consequência ou não, mas enfim, não compete. O negócio é lidar com a situação de crise, emergência. E isso é ótimo. Quebra o padrão, assume a responsabilidade e vamos. A culpa pode ser inteiramente sua, parcialmente sua, ou nada de você. Minha experiência, tá? O que já aconteceu? Foi o seguinte: todas as vezes que eu fiz isso, meio que algo mágico aconteceu. Uma vez a culpa era realmente minha, deu em nada, o cliente ficou... Não era minha, alguém da minha equipe que eu tive que puxar pra mim, deu em nada, o cliente ficou super tranquilo. E era um cliente grande, uma situação complexa, não, vamos resolver, tal. Como eu puxei a responsabilidade, foi. Noutra situação, a culpa era de outra parte e eu também assumi a responsabilidade, falei, não, vamos ver o que a gente pode ter feito, tal, vamos lá, puxou, o cliente ficou super satisfeito. Mas nem sempre foi assim, eu não aprendi isso de cara, eu aprendi isso nesse próprio cliente, por isso que eu estou compartilhando com você hoje. Esse próprio cliente, o CEO da parada me ligou e falou assim, Rafael, depois a gente resolve, nesse caso não era eu o culpado, eu estava tentando dizer que não era culpado, só que é o seguinte, enquanto você está tentando dizer que você não é culpado, a empresa, o negócio do cliente que está tentando resolver, eles querem resolver o problema. Algumas outras pessoas podem estar querendo encher o saco ali, mas a empresa necessita de resolver o problema. E esse CEO teve uma visão e falou, nós precisamos resolver o problema, depois a gente sai na briga aqui, sai no tapa. Ele falou assim, exatamente assim, depois a gente sai no tapa para saber de quem é a culpa, mas me ajuda a resolver. Eu falei, putz, essa é a sacada, é por isso que eu estou compartilhando com vocês. Eu aprendi com esse mesmo cliente, usei nesse mesmo cliente e me dei super bem com isso, tá? E a questão da culpa é a seguinte forma, o que você fez para chegar nessa situação, o que você deixou de fazer para chegar nessa situação. O que você poderia ter feito? Foi um programador que fez algo que parou a aplicação, o serviço do cliente. Legal. O que você poderia ter feito? Documentado para esse programador. É nisso que eu chamo de culpa. Tá? É nisso que eu chamo de culpa. Não é você assumir a besteira que o outro fez. Não. É nisso que eu chamo de culpa. É você assumir a responsabilidade porque uma ação sua ou uma não ação sua possa ter gerado isso, você deixa isso na mesa e começa a agir. Legal? Muito mais fácil, né? Bom, aí também lembra que eu falei duas coisas e agora eu vou chegar naquele meu exemplo que eu falei por que eu fiquei trancado numa sala. Legal. Esse exemplo é engraçado. Numa situação crítica também, às vezes os ânimos vão se exaltar e você precisa se isolar para resolver o problema, tá? Você precisa realmente de tempo para resolver o problema, então você precisa dominar essa situação com maestria. Como é que você faz isso? Bom, nesse cliente naquela época, eu literalmente me tranquei na sala, sabe? Por um erro do cliente, olha, perceba bem, por um erro do cliente, perdeu-se o servidor de arquivos dele lá, perdeu 3 meses de trabalho, perdeu inclusive as configurações do servidor e eu tive que restaurar aquilo o mais rápido possível. Então, eu já tinha avisado, o cliente já estava sabendo e tal, mas mesmo assim, e é aquela coisa de, caramba, e agora? Tá tudo parado, eu tô parado, e todo mundo... Eu tinha que dar tanta resposta para tanta gente, eu falei assim, caramba, e o culpado era o dono da empresa. Sabe, o presidente da empresa, que eu avisei, documentei, falei que ia parar e parou. No dia que eu falei que ia parar. Então, enfim, aí eu falei, caramba, eu não vou poder ficar aqui argumentando para provar que o chefe dele, que foi isso. Não, beleza, eu vou lá resolver, tranquei a sala do CPD. Talvez não fosse a melhor opção trancar a sala do CPD comigo ali dentro, porque o ar-condicionado é muito gelado e porque ficou meio estranho, as pessoas tentando lá, procurando o Otávio, eu estava lá trancado. Talvez não tenha sido a melhor hipótese, mas você precisa de tempo para resolver a situação também. Não vai ficar buscando culpado que nem um louco, porque você precisa executar. Se você tiver alguém que... mesmo que, na verdade, vou mudar minha frase, mesmo que você tenha alguém na sua equipe que resolve situações desse tipo na parte de negociação, tratamento de pessoas, ele vai lá ver quem é culpado, tá, enquanto o outro está executando, nem esse cara é para executar, para tomar ação nesse momento. Não é para fazer essa ação nesse momento. Ele precisa ficar out, fora de contato, tá? No meu caso era eu só, era a empresa de... Não era de um homem só, porque eu já tinha técnico, mas era eu que representava meio que tudo ali, o chefe técnico, caso caiu meu microfone aqui, o chefe técnico e também o representante da empresa, né? Era eu que fazia tudo ali. Então, já viu, né? Eu tinha que ficar trancado. Eu me tranquei ali dentro, resolvi a situação, tá? E pronto. Porém, antes de resolver a situação, o ponto crítico último que eu tenho que passar nesse vídeo pra você é estimativa de tempo. Não tem jeito. O cliente vai querer saber a estimativa de tempo. E naquele momento ali, eu me tranquei naquela sala para saber mais ou menos o que estava acontecendo, como é que eu ia resolver, para conseguir dar estimativa de tempo para o cliente, tá? Você precisa...
Com quem nunca aconteceu isso de chegar e falar assim, quanto tempo vai levar? Você fala assim, não sei. Parece até que informática não é uma ciência exata, né? É uma ciência exata, é de exatas, então é exata, caramba. Então você tem como prever isso. Só que às vezes você está tão nervoso na situação que você não consegue. O que eu falo? Bota para mais, tá? Dobra o tempo que você tem, isso não é uma ciência exata que eu estou falando, tá? Dobra o tempo que você tem. Aí você falou assim, poxa, copiar um arquivo daqui, vou ter que copiar, ter que fazer isso, bota no papel, gasta um tempo, investe um tempo fazendo esse cálculo de previsão para o cliente, tá? Se você der, e você pode ter a chance de errar até 2 vezes, ok? Você pode dar uma previsão, depois acertar essa previsão, depois pedir extensão de tempo. 3 vezes ninguém vai reclamar. Depois disso vai ficar crítico, né? Mas 2 vezes seria o ideal. Então, não precisa dar a previsão perfeita, sabe? Você não pode deixar o cliente sem comunicação. Não deixe o cliente sem comunicação, não deixe o cliente sem contato com você, sem ele saber o que está acontecendo. Você pode dar uma resposta de droga, uma previsão toda errada, mas pelo menos você deu uma resposta. Uma resposta é melhor do que nenhuma resposta, sacou? Então, na situação de crise, tá? Você investe um tempozinho fazendo a previsão, beleza. Sentiu que a previsão não vai ser atingida, você vai lá, fala, vou ter que fazer mais por causa disso, já traz o motivo certinho, o porquê, tem que ser sempre o porquê, entra em contato, faltando, sei lá, quase 40 minutos, 1 hora antes do prazo acabar, você vai lá e acerta as expectativas, sempre se adianta na comunicação. Lembrando, se você é o culpado por tudo isso ou não importa, situação de crise, você tem que assumir a responsabilidade, ou a culpa no formato que eu digo, tá? E resolver a situação com calma, chega lá, bota a estimativa de tempo, acerta. Todos estão envolvidos ali, eles precisam saber das estimativas, porque tem o pessoal do comercial que vai lidar com o cliente final, tem o pessoal de expedição talvez, tem diretores, todo esse povo vai querer saber alguma estimativa de tempo, vai querer saber o que está acontecendo. Então o melhor que tem é você investir tempo nisso, colocar e dizer, para a aplicação tal voltar esse tempo, para os servidores voltar esse tempo, tal, e compartilhar essas informações. E no momento que for você achar necessário, vai e atualiza essas informações, ok? Quando você manter o cliente informado, atualizado, o que está acontecendo, por quê, que você está envolvido, que você está chamando para falar, beleza, tá? Você vai conseguir. É fato, você vai conseguir, você vai resolver, beleza, entendeu? É assim que eu lido com uma situação de crise. Isso é muito importante você saber, porque isso vai acontecer com você um dia. Não vai ter jeito. Situação de crise vai acontecer, você precisa saber. Igual que eu tava aqui na viagem, tal, aluguei um apartamento aqui, legal. E aí fiquei bem perto da praia, tem um furacão. E aí? Tá, eu podia chegar que nem um louco aqui, que furacão, tal, e aí? Vou lá pro dono do apartamento e reclama, e pô, não sabia do furacão, me alugou? Não, cara, calma, vamos lá. Aí a televisão manda previsão o tempo todo. E uma das coisas que, durante esse furacão que passou aqui, o Matthew, passou aqui em Miami, uma certeza que eu tinha era que ele tinha avisos, ele tinha informes no YouTube, ele botava lá no vídeo, informes às 8 da manhã e às 8 da noite. Então eu sabia que 8 da manhã ou 8 da noite eu ia ter uma atualização. Não importa a notícia ruim ou boa. Você entendeu? Não interessava se o furacão ia piorar ou melhorar. Importava que eu tinha uma notícia de manhã e uma de noite. Eu tinha uma atualização do que estava acontecendo aqui na proximidade. E isso me deu uma segurança enorme, porque eu chegava lá e sabia que horas eu ia saber. Então, passe essa segurança para o seu cliente, ok? E também... não adiantaria nada o apresentador chegar na televisão e falar assim, tá vendo, a culpa desse clima, esse país é uma droga, não sei o que, tá mal localizado. Não. Sabemos que o furacão está chegando, vamos tomar as medidas aqui, vamos acertar isso aqui, beleza, depois eu vou te dar um guia do que resolver da próxima vez para não acontecer. Isso, é assim que resolve uma situação de emergência crítica num cliente seu. Ou no seu emprego, pode ser no seu emprego, tá? Bom, imagina também uma coisa bem legal que você pode fazer, que eu faço também, é o relatório pós-evento, tá? Então, monta o relatório, olha só, eu já montei esse relatório com a culpa sendo inteiramente da minha equipe, inteiramente, o troço aconteceu assim, ridiculamente brabo, a culpa era inteiramente da minha equipe, e já aconteceu também a culpa de não ser zero da minha equipe. Faça um relatório imparcial, coloca lá o que aconteceu, por que aconteceu, qual foi o impacto, como foi resolvido, como temporariamente, como vai ser resolvido permanentemente, quais são as ações para não acontecer de novo. Faz um relatório, entrega para o seu cliente, é sucesso, na certa, isso é garantido, tá? Isso é sucesso. Se você seguir todas essas etapas, é sucesso. Eu espero que aconteça logo essa crise no seu cliente, no seu emprego, para você demonstrar essas habilidades que você aprendeu aqui hoje. Porque demonstrando essas habilidades, você cria um vínculo mais
forte, o vínculo mais seguro com o seu cliente, porque ele já sabe que tipo de problema você consegue passar e superar. Isso é muito melhor, passa experiência, passa segurança para o seu cliente. Beleza? É isso. Até a próxima dica de empreendedorismo e TI. Fica com Deus.